Olá, formandos! Vamos à nossa atividade prática número 13, uso do amperímetro analógico. O que nós vamos fazer nessa nossa aula? Identificar o amperímetro dentro do multiteste. Ele está composto lá dentro do multiteste. Tá? Efetuar a medição com o amperímetro e observar os cuidados, tá? E a segurança para a gente trabalhar com esse tipo de medidor. Conhecendo o amperímetro. Bom, o amperímetro, ele é um medidor que, assim como o voltímetro, ele está dentro lá do nosso amperímetro, tá? Dentro do nosso multiteste. Então, o que acontece? A única diferença que vai estabelecer dele para os outros medidores é a posição da chave. Assim como o ohmímetro a gente tinha ohm, ou tinha a letra grega ômega, a tensão a gente tem o V, aqui a gente tem o ampere. Normalmente ele marca ampere, miliampere, ele vai fazer uma identificação de corrente. Observa aí no desenho, na figura, ó, DC miliamperes. É claro que os medidores, no tocante à corrente, eles medem uma corrente baixa, tá? Geralmente uma corrente contínua, não são todos que medem corrente alternada, e normalmente uma corrente baixa, tá? Não muito alta. Então, por exemplo, neste caso, observa que a gente tem correntes até 100 microamperes, 2,5 miliamperes até 250 miliamperes. Esse medidor aqui, por exemplo, ele não mede nem 1 ampere, uma corrente bem baixinha, tá? Que ele permite que a gente possa medir. As pontas de prova seguem o trajeto normalmente dos outros aparelhos, a preta no negativo, a vermelha no positivo. Existem aparelhos que essas pontas mudam de posição, geralmente a positivo. Tá? A ponta de prova positiva, ela geralmente muda de posição. Mas não, nesse caso não, mas existem alguns que sim. Olha, aqui está a posição da chave de corrente, em DC miliamperes, a gente já analisou as outras. Então, vem aqui o negativo, é a parte de baixo, é o terra, é o negativo do amperímetro. O positivo, ele vem aqui, tá? Vai subir aqui. E observe nessa linha, ele pega aqui nessa linha, sobe. E nós vamos ter a saída dele aqui onde está de laranja. A saída dele segue por aqui. A posição da chave que colocar. Aqui vai determinar o tipo de corrente que a gente vai medir. Cuidados com o medidor. Evitar queda. Esse aparelho, se cair, ele pode se danificar. A gente nunca deve tocar nas partes metálicas da ponta de prova. Observar a corrente, porque a corrente é muito pequena. Se colocar uma corrente maior, provavelmente o fusível, pelo menos, ele vai abrir para proteger o aparelho. O amperímetro, ele é ligado em série com o circuito, tá? Então vai haver necessidade da gente, se a gente desejar medir corrente, de abrir o circuito e colocar o amperímetro em série aonde a gente quer medir a corrente. Isso já traz um certo desconforto. O amperímetro, com esse aparelho analógico, a gente não faz muitas medições com ele. Tá? Não, são raras as medições. A gente tem que abrir o circuito, colocar ele em série, então é uma medição bem mais complicada de se fazer. Tá? Tem que providenciar a polarização correta, senão o ponteiro volta para o lado oposto. E o erro de paralaxe, que é aquele erro da posição de visualização do ponteiro. Então a gente tem que ver o ponteiro no ângulo reto. Então veja aqui nessa figura o exemplo, o amperímetro é ligado em série com o circuito. Então vamos supor aqui as fontes, ó, o positivo passa pela chave, vem ligado na lâmpada. O negativo tem que passar pelo amperímetro para chegar na lâmpada, a gente tem que abrir o circuito mesmo e colocar o amperímetro no meio. Tá? Deixar aí desligado quando não estiver utilizando, é sempre bom para evitar o desgaste da bateria. Procedimentos de medição. O procedimento é basicamente o mesmo. Tá? Verifica a corrente que a gente quer medir. Aí nós temos aí algumas opções, tá, de posição da chave.
Sabendo o valor, a gente vai escolher a chave que a gente quer, sendo que a chave tem que ser maior do que o valor que a gente quer medir. A leitura do amperímetro é na mesma escala do voltímetro, não muda, é a mesma escala que a gente vê a medição de voltímetro, a gente vê do amperímetro, tá? Tá vendo aqui do 0 até o 10, ou do 0 a 50, ou do 0 a 250. A escala não muda, é a mesma. Aqui mais um exemplo que ele indica aqui. Bom, aí a gente, sabendo quanto vale cada tracinho, a gente escolhe a posição da chave. A escala vai ser de acordo com a posição que a gente escolher. Se eu escolher uma posição 250, eu vou usar uma escala de 250 direta, já tem lá 250. Se eu for usar uma posição da chave de 25, eu posso usar de 250 e dividir o valor por 10. Eu tenho que dividir o que eu encontrar, porque senão ficaria um valor absurdo. Imagina que leu lá 100, poxa, mas só posso medir 25. Então, quando eu estou lendo 100, na verdade eu estou lendo 10, eu divido por 10. Se a posição for 2,5, eu tenho que dividir por 100 o valor. Tá? Então, aí eu coloquei todas as opções. Se eu usar a posição de 100 microamperes, eu uso a escala de 10 e multiplico o valor por 10 para chegar em 100. Vamos a alguns exemplos aqui. Imagina esse ponteiro aqui. Ele está um tracinho depois do 8. Bom, se a posição é 100 microamperes, eu vou ler de 0 a 10. De 0 a 10, ele dá 8,2. Só que 8,2 vezes 10, 82. Então, 82 microamperes. É o valor que a corrente estaria dando se tivesse nessa condição. Aqui o ponteiro se encontra no final da escala, em cima do número da escala. Eu estou com a posição 2,5. Então, se eu estou com a posição 2,5, eu vou ler na de 250 e vou dividir por 100. Então, 2,5, eu vou pegar de 250 e dividir por 100. 250 por 100, 2,5 miliamperes. É o valor da corrente neste caso. Aqui eu tenho um tracinho depois do meio, aí, do primeiro traço entre o 0 e o 50, ou entre o 0 e o 10. Posição 25. Posição 25 eu leio na de 250 e divido por 10. Então, na de 250 está me dando aproximadamente 30. Tá? 25, um tracinho depois, 30. 30 dividido por 10, 3 miliamperes. Aqui um tracinho antes do 6. Posição 250. Eu leio direto na de 250. A de 250, cada tracinho vale 5 volts. Então, está ali um tracinho antes do 150, 150 menos 5, 145. A leitura é direta, 145 miliamperes. Vamos praticar. Vamos montar um circuitinho. Eu sugiro ao formando que faça a montagem do circuitinho para a gente fazer alguns testes, né? Para montar esse circuito, a gente vai precisar da breadboard, da fonte, aquela fonte de alimentação que a gente já tinha preparado, uma resistência de valor baixo, em torno de 47 a 82 ohms, uma resistência ajustável de 220 ohms, o LED e fios. Cuidado à polaridade do LED, lembra que o lado chanfrado é o catodo, é o negativo do LED, ou se o LED estiver novo, o terminal que for maior é o positivo, é o anodo do LED. Aqui é só para lembrar do cálculo da fórmula do cálculo da resistência do LED. Então tem aqui os componentes, o LED, o trimpote e o... Eu estou utilizando aqui, nesse meu caso, uma resistência de 56 ohms. Se o formando quiser mudar, pode mudar, não há problema, coloco uma próxima desse valor. Então está aí o material de apoio. Vamos então fazer as ligações. Ó. Alimento a fonte de alimentação, positivo nesse barramento, negativo no barramento de baixo. Aqui está o meu LED, a resistência e o trimpote. Tá vendo aqui?
Aqui está o meu LED, aqui está a minha resistência. Faço a ligação da fonte. Positivo, então todo esse barramento será positivo e aqui todo esse barramento será negativo, para tirar minha alimentação. Coloco a resistência do positivo até um ponto. Então a resistência vai do positivo até um ponto. O LED, o anodo está do lado, vamos ver aqui, eu coloquei o anodo. O anodo está nessa posição, o catodo está no negativo. Porque o catodo é o lado negativo, eu liguei logo o catodo direto no negativo. Faço a ligação da resistência para o anodo do LED. Tá? Só que o que acontece? Eu, em vez de ligar direto, se eu ligar direto, eu fecho o circuito, acende o LED. Mas eu preciso de colocar 2 terminais para fazer a medição do amperímetro. Que o amperímetro ele não vai medir a minha corrente, eu tenho que colocar ele em série com o circuito. Tá? Se eu fizer a ligação direta, o amperímetro não tem como ser conectado no circuito. Ó. Aí eu vou lá, ligo, cuidado só para colocar o lado que está no LED, que está negativo, coloca o mais negativo, coloca no menos, e o que vem da resistência que está ligada no positivo, a gente coloca no mais. Coloco a posição de 250 mA, é a maior, a gente não vai arriscar, coloco na maior posição. E aí faço a ligação da fonte. Coloquei uma tensão e observe que o ponteiro lá se deslocou. Aí é só fazer a leitura ali, está mais ou menos um tracinho depois do 125, tá dando, parece que está dando em torno de 130. Aqui eu já tenho um acoplamento que eu coloquei o trimpote. Então quando eu coloco o trimpote em série, ele aumenta a resistência e diminui a corrente. Ó. E eu mexendo nele, eu consigo variar a corrente entre um valor mínimo e um valor máximo. E aí eu posso testar as leituras. Ó. Ele vai lá no máximo a 130 mA e 30 mA, um tracinho depois do 25. Então, mudando o centro do trimpote, eu consigo ajustar aí a corrente de 30 até 130 mA. Só para fazer um teste experimentar, vocês podem ir fazendo a leitura. Né? Tá vendo? Essa é a leitura, um tracinho depois do 25, porque estou em 250 mA, eu leio na de 250. Então é 30. Aqui está dando 30 mA. Olha lá, se eu vou mexendo no núcleo, olha o ponteiro, olha lá, aqui eu estou com 50 mA. 50 mA, está bem em cima dos 50. Aí, por exemplo, agora ele diminuiu 2 tracinhos, eu vou para 40. Aqui é 40 mA. Aí o formando pode ir mudando e fazendo a leitura se desejar. Ele vai ter aí várias leituras para poder ir fazer. Só para verificar aí o brilho, ó, quando eu mexo, eu tenho uma discreta variação no brilho do LED. Ó. Porque variando a corrente, eu consigo variar o brilho do LED. Pronto, está feito aí o nosso treino com o nosso ohmímetro analógico. Tá? Caso tenha dúvida, mande para mim lá no suporte pedagógico e aí a gente vai conversando a respeito das medições. Bons estudos e até a próxima.